Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. As diretoras das comissões da Mulher Advogada de todo o país se reuniram para apresentar o calendário de ações que serão realizadas ao longo deste ano. Pautas como a permanência da campanha Advocacia Sem Assédio, o projeto Carreiras, workshops e mentorias de fortalecimento e empoderamento das advogadas foram pontuadas ao longo da reunião. É o que você vê agora na entrevista. Iniciaremos esse ano, no dia 13/3, com o lançamento na nossa sessão do Pleno, lá em Minas Gerais, com o projeto Carreiras. Esse é um projeto do nosso coração. Traremos aqui as temáticas de desenvolvimento pessoal e profissional. Falaremos sobre nichos de trabalho, sobre liderança, tecnologia, finanças, novas modalidades dentro da advocacia e inteligência emocional. Nós queremos te ajudar a impulsionar a sua carreira e te ajudar a chegar no lugar onde você sempre sonhou. Esse é um projeto que nós vamos desenvolver com a ESA Nacional e a nossa comissão de coaching jurídico e estará à disposição de todas as mulheres do Brasil. É um projeto que você precisa participar dele e estamos fazendo para que juntas possamos nos desenvolver profissionalmente. Mas as nossas atividades, elas não param por aí. Também desenvolveremos projetos na área de combate a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Traremos aqui cursos para os professores e para os alunos e deixaremos à disposição das entidades públicas para que possam usar dentro das salas de aula, para começarmos o processo de conscientização e de combate da violência contra a mulher ainda nas escolas, com as crianças e os adolescentes. Também faremos e estamos desenvolvendo aqui um contato e convênios com a ONU, para que nós possamos ter o apoio da ONU Mulheres para o movimento He4She. Já pedimos a nossa entrada nesse movimento, em que os nossos líderes e homens do sistema apoiarão todas as práticas e campanhas dos combates à violência doméstica. Mas você acha que terminou? Não, não terminou. Ainda temos muito mais. E são projetos que temos todas as nossas seccionais envolvidas, porque afinal de contas, temos aqui mais de 700 mil colegas espalhadas por todo o Brasil. E temos um sistema de OABs e caixas de assistência integrados para entregar o melhor para você, advogada mulher. É isso que a Comissão Nacional da Mulher Advogada tem preparado para você. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a seccional da OAB da Paraíba celebraram a liberação de recursos para a construção da nova sede da OAB paraibana. O novo prédio era uma demanda antiga da entidade, que tem pelo menos 30 mil advogados e advogadas inscritos na ordem. Nós estivemos com o presidente Beto Simonetti buscando autorização para o início das obras da sede da seccional do OAB na Paraíba. A Paraíba é um dos últimos estados que não tem uma seccional à altura de sua advocacia. Vivemos ainda num prédio de meio século que já não responde às necessidades e expectativas dos serviços prestados pelo OAB. Nesse sentido, já na gestão passada, o Conselho Federal, junto com o FIDA, adquiriu um terreno em João Pessoa, na capital da Paraíba, e nós apresentamos um projeto que foi discutido junto ao Conselho Federal e finalmente se viu aprovado para que nós possamos iniciar a construção da nova sede da OAB da Paraíba. A nova sede contempla os serviços agregados da OAB. Na verdade, é um projeto de cidade da advocacia que nós implementaremos gradualmente, levando para lá os serviços da própria sede da administração, os serviços da Caixa de Assistência e buscando em futuro levar também a Escola Superior da Advocacia e o Tribunal de Ética. Contará com um auditório 3 vezes maior do que temos agora, além de todos os serviços e espaços para que se possa bem atender a advocacia da Paraíba. Está centralizada no ponto mais oriental das Américas, aqui em João Pessoa, no platô do Cabo Branco, numa área de desenvolvimento da capital, e visa ser um ponto de agregação de toda a advocacia. O certo é que, e há muito se percebe que a sede em que estamos, com quase meio século de vida, já não consegue mais garantir os espaços que a OAB tem para destinar
a jovem advocacia, a advocacia mais madura, para a reunião de suas mais de 50 comissões que existem na OAB da Paraíba hoje, além dos serviços de atendimento à própria população, na medida em que procura a ordem como importante espaço de diálogo sobre temas sensíveis sociais. A nova sede, pois, faz justiça à advocacia paraibana e permite que nós possamos exercer com dignidade as atividades que são próprias de nosso OAB. Em entrevista ao site da Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, afirmou, abre aspas, que há 40 anos a OAB da Paraíba ocupa o mesmo espaço físico e que o Conselho Federal reconhece a necessidade da modernização das instalações. Tanto é que a gestão passada adquiriu um terreno e nesta gestão nós entregaremos a nova sede da advocacia paraibana com um projeto moderno. Fecha aspas. Ainda durante a entrevista, o presidente da OAB da Paraíba falou sobre a união, a interiorização da advocacia e o diálogo contínuo entre as seccionais e o Conselho Federal da OAB. Nós agradecemos de forma intensa ao presidente da OAB, do Conselho Federal, Beto Simonetti, e ao presidente do FIDA, conselheiro federal Felipe Sarmento, pela sensibilidade de apoiar as seccionais no sentido de garantir a todas elas condições para que possam estar presentes como bastiões da advocacia em cada um de nossos estados. Sem esse decisivo apoio do Conselho Federal, sem a sensibilidade do presidente Beto, do presidente Felipe Sarmento, nós não conseguiríamos, em face às dificuldades que enfrentamos, ter uma seccional e uma unidade à altura da advocacia da Paraíba. Esse sentido de solidariedade, esse sentido de percepção de que onde estivermos somos todos a advocacia, faz com que a OAB, o Conselho Federal, tenha voltado os olhos para todos os estados, buscando de fato interiorizar as atividades da OAB e entender que seja onde esteja, a carteira que posta ou que porta o advogado é a mesma. É a carteira vermelha, aquela carteira que identifica os sacerdotes da justiça, os que escolheram como profissão a grande missão de servir aos outros buscando efetivar a justiça. Em razão das fortes chuvas que atingiram as regiões do estado de São Paulo e a situação de calamidade pública decretada nos municípios de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, a OAB Nacional informa que os examinandos que não realizaram a prova objetiva do 37º exame de ordem serão automaticamente inscritos na prova objetiva da próxima edição. Os detalhes você acompanha agora na entrevista. Sensibilizados com essa tragédia ocorrida no litoral de São Paulo e preocupados com esses estudantes que irão, que estão aptos a realizar a primeira fase do exame de ordem, a dificuldade de deslocamento, a dificuldade até mesmo de vida, muita gente afetada por essa situação, infelizmente muitos mortos, e por sensibilidade do nosso presidente nacional, pensar a questão também com a OAB de São Paulo, oportunizar que aqueles que estiveram com alguma dificuldade de deslocamento para a prova do domingo tivessem automaticamente inscritos no próximo exame de ordem. Óbvio que nós não podemos afetar, nós estamos diante de uma prova que ela é nacional, um calendário nacional do exame. Os 3 exames de ordem do ano têm os seus calendários definidos, mas de forma a minimizar os prejuízos daquelas comunidades, das pessoas que foram direto ou indiretamente afetados. Eles estariam a pedido, obviamente, quem teve condições de fazer a prova no período fizeram, mas a possibilidade de estarem no próximo exame sem qualquer prejuízo quanto às suas taxas de inscrição. Para os demais casos, que, por exemplo, há pessoas que estão no litoral e com dificuldade de deslocamento para a capital ou para outros pontos do estado, até mesmo do país. Nesse caso, as pessoas inscritas em outros polos que não daquelas regiões afetadas, aí elas devem entrar em contato com a organização do exame, nos e-mails já previstos no edital, para expor a situação, e aí, nesse caso, as questões serão resolvidas no caso a caso. Mudando de assunto,
A OAB Nacional tem sugerido ao Instituto Nacional de Seguridade Social melhorias sobre a instabilidade nas plataformas virtuais do INSS na modernização dos sistemas destinados aos serviços e benefícios disponibilizados pela autarquia previdenciária. Acompanhe. A comissão tem trabalhado em conjunto com os demais órgãos da OAB, inclusive recebendo pedidos das comissões estaduais e buscando junto ao INSS que sejam restabelecidas as certidões no formato da portaria 1023 de 2022. Essa portaria garante que a certidão vai dizer quando o sistema esteve indisponível por mais de 180 minutos para garantir a prorrogação de prazo e também a limitação de uma data de requerimento do benefício para atrasados ou até para garantir eventual impossibilidade de pedido de prorrogação de benefícios. A comissão segue atuando em parceria com as comissões estaduais para que o sistema tenha mais estabilidade e também para que o sistema tenha mais transparência nas informações, porque, ok, o sistema pode cair de vez em quando, mas o usuário, que é o servidor, que é o advogado, que é o cidadão, precisa ter acesso a essa informação e conseguir comprovar também a inviabilidade de protocolo ou de acesso a documentos. A gente esteve com o novo presidente do INSS, Dr. Glauco, que inclusive é oriundo da advocacia e que se mostrou muito sensível aos nossos pedidos, tanto da certidão quanto de algumas adequações sistêmicas. Por exemplo, a possibilidade de protocolo de requerimento nos casos de negativa de decisão nos processos de acerto ou os processos de serviços, porque só está sendo possível nos processos de benefício, mas às vezes você quer atualizar o CNIS do cliente, por exemplo, se o INSS não concede na forma certa, a gente quer poder recorrer dentro do sistema. Também a questão da organização, que isso a gente já obteve resposta naquela mesma semana, da organização dos requerimentos que tinha sido invertido pela DataPrev, mas que o INSS já restabeleceu no formato que fica mais fácil de acesso e consulta pelos usuários. A gente também tem solicitado e trabalhado para que o agendamento das perícias médicas e sociais seja possível também pelo sistema da advocacia, não só pelo sistema do cliente. A disponibilização no CNIS de mais informações, em especial a informação sobre indicadores, porque o CNIS que é consultado pelo servidor e o CNIS que está disponível para o cidadão não é o mesmo, a gente pediu para que seja integrado isso. E a inclusão no CNIS da informação sobre a existência ou não de microficha, que é uma dúvida que acontece. A microficha já está toda digitalizada e dentro do sistema, mas só o servidor consegue ver se tem ou não microficha. E ao saber que existe microficha, o cidadão pode pedir a inclusão desses períodos no seu cálculo de benefício, quando ele vai requerer a aposentadoria ou a inclusão delas no CNIS. Isso tudo viabiliza um benefício mais condizente com a realidade contributiva de cada segurado e também uma garantia de acesso à informação para a advocacia. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. A OAB Nacional protocolou pedido de ingresso como amicus curiae em ação que cobra a adoção de medidas de proteção e segurança ao povo Yanomami. A solicitação foi feita ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Nós entendemos ser necessários, para embasar os votos, inserir aspectos socioantropológicos, a cosmovisão dos Yanomami e de que forma a teoria da queda do céu ela impacta no modo de vida deste povo, os alertas feitos pelo cacique xamã Davi Copenaua há mais de 30 anos sobre a invasão dos brancos no território e, por fim, a história do povoamento no estado de Roraima a partir da década de 70 e a política desenvolvimentista do governo militar naquela região de integrar para não integrar, que impactou, de forma geral, toda a região norte. Além disso, também achamos fundamental mostrar e ilustrar para o Conselho que as ocorrências de violações gravíssimas de direitos humanos, não só ocorridas no massacre de Rachimu em 93, mas as atuais, são frutos de preconceito racial indígena e da tentativa forçada do homem branco de lucrar a qualquer custo, mesmo que isso possa custar a vida de demais brasileiros e brasileiras.
E por conta disso, né, o sucesso do relatório tornou-se visível quando o Conselho Pleno, naquela reunião do mês passado, votou pela unanimidade do ingresso da OAB, do Conselho Federal da OAB, na DPF 770, que foi um dos nossos pleitos nas recomendações finais. Na última sessão do Conselho Federal, o Pleno do Conselho aprovou por unanimidade o ingresso do Conselho na DPF 709. A DPF é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ajuizada pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em face do governo federal, em relação à época, em 2020, ao combate da Covid-19 nos territórios dos povos Yanomami. É preciso enfatizar que, embora a gente tenha parcialmente superado a pandemia da Covid-19, devido à ausência do Estado naquele território, a proliferação de doenças evitáveis, como a malária, pneumonia e até mesmo gripes, e que foi possível constatar no nosso relatório, como foi relatado pela doutora Thaís Nogueira, a situação dos povos Yanomami, na verdade, se aprofundou. A situação de não acesso à saúde, de não acesso à alimentação adequada e nutricional. E nessa visita ao Estado, nessa missão, nós pudemos identificar, através das entrevistas feitas, a grande responsabilidade do poder público, tanto federal quanto do Estado, né, quanto local, em relação à situação de abandono dos povos Yanomami, né? Essa situação ela é agravada pelo garimpo realizado naquelas terras, com a utilização do mercúrio, que causa uma grande poluição, tanto na fauna quanto na flora, enfim, no roçado, né, nos meios necessários para a subsistência dos Yanomami. E a conclusão do nosso relatório foi, inclusive, com a recomendação de que o Conselho Federal ingressasse nessa ADPF, né? É importante lembrar que a época do ajuizamento, né, a ADPF que está sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, teve cautelar parcialmente deferida, né, determinando a criação de barreiras sanitárias, a inclusão daquela região num plano de enfrentamento e monitoramento à Covid, mas muito embora a situação em relação à Covid no Brasil tenha se estabilizado, o cenário que a gente vê naquele local é de profundo abandono. A OAB Nacional promoveu no YouTube um encontro sobre litígios climáticos no Brasil. Os litígios climáticos debatidos são os processos judiciais que buscam responder aos desafios impostos pela crise da mudança do clima, especialmente em relação ao cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris. Foi um encontro surpreendente. Nós tivemos uma participação maciça da advocacia, tanto aqui na sede do Conselho Federal da OAB, quanto remotamente, um número muito grande de colegas interessados em aprender, em discutir, debater como a advocacia pode trabalhar, pode atuar nas mudanças climáticas, seja de modo a mitigar, ou seja, a diminuir as emissões, quanto na forma de se adaptar e compensar essas mudanças que já são uma realidade. A gente precisa frisar que o Conselho Federal da OAB inovou muito ao criar uma comissão específica sobre mudanças climáticas e desastres ambientais, e que esse assunto foi tão reconhecido que o atual Ministério do Meio Ambiente também passou a se chamar Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas. Então, ponto para a OAB, ponto para a advocacia, que está sempre à frente, que está sempre inovando, como é a sua marca. Nós estamos vendo o planeta aqueceu 1,15, 1,2 graus do século XIX até agora. Pode parecer pouco, os continentes um pouco mais, 1,5 a 2 graus, os oceanos 0,8 graus, e mais vários eventos diretamente associados com essas mudanças climáticas já ocorridas, como, por exemplo, os eventos extremos, eles estão muito mais frequentes, ondas de calor
já cresceram demais, chuvas intensas que causam desastres já aumentaram 30% sua frequência e assim por diante. Então, quer dizer, nós já estamos vivendo, sofrendo muito o que parece ser ainda pequena mudança climática que já ocorreu, o que sinaliza o risco que o planeta corre no médio e no longo prazo. É impossível imaginar esse mundo e também no próximo século, século 22, se chegarmos a esses 3, 4 graus de aumento, nós vamos perder tanto carbono das áreas congeladas da Sibéria, do Canadá, do Alasca, chamados permafrosts, e também nós vamos perder praticamente a floresta amazônica e outras florestas, que nós vamos jogar tanto gás carbônico na atmosfera que não vai ficar em 3, 4 graus. Isso pode ser muito mais. É o planeta quente, o planeta inabitável que nós podemos jogar para o próximo século. Então, é um risco tão grande para toda a vida, não só para a nossa vida, mas nós criaríamos a 6ª grande extinção da história de bilhões de anos da Terra, a primeira grande extinção causada por uma espécie nossa, Homo sapiens. Então, eu só estou falando isso para dizer o risco, né, que não podemos correr esse risco. Redigindo contratos no século XXI. Esse foi o tema de um dos debates no canal da seccional da UAB em Minas Gerais. O evento faz parte de um ciclo de palestras virtuais com a participação de especialistas. Os tempos passam e o paradigma muda. Hoje, o paradigma da autonomia da vontade ele foi substituído por outro paradigma chamado autonomia privada. Hoje nós não falamos mais em autonomia da vontade, nós falamos em autonomia privada. O que mudou, Bruno? Tudo. Porque agora a liberdade da vontade de contratar não é mais a vontade. O fundamento da vontade, da liberdade contratual não é mais a vontade, é a lei. Na autonomia privada é a lei quem nos dá a possibilidade de celebrar contratos. E se é ela que nos dá essa liberdade, é ela também que põe os limites a essa liberdade. E aí aqueles 3 princípios da autonomia da vontade, gente, pacta sunt servanda, relativismo contratual e liberdade contratual, eles vão ser sopesados, eles vão ser amenizados no seu rigor por 3 outros princípios, que são os princípios da autonomia privada. O primeiro deles, rebus sic stantibus. A cláusula rebus sic stantibus é aquela que traz uma flexibilidade para a dureza do pacta sunt servanda, que vai dizer o seguinte: ok, em princípio o contrato vincula as partes, faz lei entre as partes, mas, diante do advento de circunstâncias que o desequilibrem, diante de uma imprevisão, diante da quebra da base objetiva do contrato, dependendo da teoria que eu seguir, esse contrato ele deve ser revisto. Segundo, o princípio da liberdade contratual vai ser mitigado pela ideia de soberania da ordem pública, mesmo aqui no direito privado. O Código Civil de 2002 tem 3 princípios muito claros na sua gênese: operabilidade, sociabilidade e eticidade. Miguel Reale dizia, olha, nós precisamos fazer os interesses individuais coexistirem com os interesses da ordem pública. Então, quando eu penso na liberdade contratual, quando eu penso no contrato, eu preciso que este contrato e essa vontade respeite alguns princípios como, hoje para nós, função social dos contratos, confiança, boa-fé objetiva. O presidente da UAB de Alagoas, Wagner Paes, participou do programa Ordem na Conversa, que reúne advogados e advogadas do Estado para discutir pautas do dia a dia. Durante o bate-papo, Wagner falou da atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, voltada à interiorização da advocacia e da UAB mais próxima da sociedade. Eu acredito que a Ordem voltou, sobretudo após a pandemia, a atuar em várias pautas sociais relevantes. A Ordem passou a atuar em temas sensíveis à sociedade e as nossas comissões atuaram também levando muita informação, muita cidadania
nas escolas públicas, enfim, trazendo estudantes também de direito para dentro da ordem. Isso foi muito importante para aproximar a advocacia, a OAB, da sociedade, do próprio advogado. Um dos grandes pontos que eu reputo relevantes dessa gestão foi a aproximação também dos cursos com o interior, um trabalho muito forte da Escola Superior de Advocacia, que fez com que, por exemplo, de forma inédita, os cursos de formação fossem realizados também nas subseções, facilitando a vida da advocacia no interior do Estado. As comissões voltaram a atuar com toda a sua pujança, fizemos eventos de todas as comissões praticamente, atuamos em várias frentes, denunciamos muito casos de tortura no sistema prisional, denunciamos casos de injúria racial, de racismo, de violência de gênero. As comissões atuaram bastante nessa frente, as comissões foram levar informação à escola pública, então a OAB passou a fazer um trabalho muito social. Recebemos aqui na nossa casa, por exemplo, muitas entidades beneficentes, trazendo estudantes de rede pública, crianças carentes também, para utilizar o espaço da ordem, o espaço de lazer. Eu acho que é esse contato que permite a gente humanizar mais as relações, não esquecer as dificuldades da sociedade e mostrar que a advocacia é muito além do que uma profissão mercantil, uma simples profissão comercial. É uma profissão cidadã que tem nas suas missões defender o Estado de Direito, a democracia, as instituições republicanas. Então, nós não somos uma profissão referenciada pela Constituição à toa. É, de fato, o trabalho que é feito todos os dias pela advocacia, pela ordem, pelas comissões, de forma benemérita, gratuita, voluntária, mas que leva a cidadania e dignidade todos os dias a quem mais precisa. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!